pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024. E o mercado opera mais leve agora pela manhã lá nos Estados Unidos, mas com viés negativo na Europa e com o foco dos investidores já mirando na próxima semana, que vai ter agenda importante e que pode influenciar nas expectativas de juros. Hoje na Ásia, o fechamento ficou misto com o Japão em queda, depois que a inflação por lá veio acima do esperado e com os investidores japoneses também de olho nas eleições parlamentares que vai acontecer nesse final de semana por lá. Já na China, o dia fechou positivo, com o mercado ainda repercutindo as medidas de estímulos mais recentes que foram anunciadas pelo governo. Na Europa, as bolsas agora viraram de uma alta leve e passaram a operar agora com viés negativo. Por lá, a temporada de resultados está pesando no dia. Os números da Mercedes-Benz do terceiro trimestre vieram abaixo do esperado, enquanto o índice de sentimento das empresas da Alemanha ficou acima do que o mercado projetava. Nos Estados Unidos, depois de fechar em queda na quarta-feira, ontem as bolsas americanas fecharam mistas. Dow Jones caiu 0,33%, S&P teve alta de 0,21% e o Nasdaq subiu 0,76%. Na agenda econômica de ontem, os pedidos de seguro-desemprego semanal caíram na comparação com a semana anterior, enquanto os PMIs que saíram ontem também sinalizaram uma resiliência para o ritmo de economia lá no mercado americano. Ainda assim, houve um certo alívio nos juros dos títulos dos Estados Unidos, o que acabou também aliviando a queda da sessão anterior. Segue no radar as expectativas sobre a corrida presidencial, que pode acabar impactando na política monetária americana, mas nessa semana a temporada de resultados também ficou no foco dos investidores. Ontem, o destaque absoluto na agenda de resultados ficou para a Tesla, que superou bastante o consenso e as ações da empresa dispararam quase 22%. Essa foi a maior alta para os papéis da companhia desde 2013, o que acabou ajudando a impulsionar o S&P e também o Nasdaq. Bom, as ações da UPS ontem também fecharam com alta forte devido ao balanço do terceiro trimestre, enquanto as ações da IBM foram destaque negativo no dia. Bom, na agenda americana, hoje o destaque vai ficar para o relatório de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que também vai trazer as expectativas de inflação, e na próxima semana a agenda vai ser bem carregada na temporada de resultados. Vamos ter o número da Amazon, Apple, a Meta, da Microsoft, e também no final da semana que vem, na sexta-feira, sai o relatório de emprego Payroll, que pode influenciar bastante nas expectativas de juros. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro sobe um pouco, alta de 0,20%. Lá na Europa, o Eurostock 600 está caindo 0,16% e em Londres o FTSE está caindo 0,22%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,76% e na China, o Xangai Composite subiu 0,59%. DXY agora caindo um pouco, a queda de 0,01%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano operando com uma queda de 0,05%, com a taxa anualizada cotada a 4,19%. O petróleo volta a subir um pouquinho hoje, o Brent está subindo 0,82%, com o barril cotado aos $75. O petróleo hoje operando em alta, alinhado aí com a melhora de sentimento lá na China e também com preço ainda sensível aos conflitos no Oriente Médio. O minério de ferro também teve alta hoje lá na China. Hoje o contrato mais negociado em Dalian subiu quase 3% nessa madrugada e fechou aos $108,05 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin está subindo quase 1,5% nas últimas 24 horas. O preço da principal criptomoeda agora segue na casa dos $67.900. Por aqui, ontem o Ibovespa interrompeu a sequência de 5 quedas consecutivas, fechou com uma alta de 0,65%, com o índice retomando a linha dos 130 mil pontos, bateu ontem a marca dos 130.066 pontos. Já o dólar fechou com uma queda de quase 0,5%, com a moeda americana fechando o dia nos R$ 5,66. Na curva de juros aqui também tivemos alívio, dada aí a descompressão de juros lá nos Estados Unidos, mas também em função das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ontem o ministro falou em um evento do G20 lá em Washington, nos Estados Unidos, e estava junto com o presidente do Banco Central, mas o ministro afirmou que o arcabouço fiscal ele precisa ser fortalecido. Já o presidente do Banco Central ele disse que vê exagero para o mercado e acredita que o Brasil está melhor do que a média. Na agenda de indicadores, ontem o IPCA 15 de outubro veio com uma alta de 0,59% na comparação mensal e ficou acima do esperado, mas não o suficiente para estragar o clima positivo da sessão de ontem. Nas ações, o setor bancário ajudou na alta do Ibovespa. Ontem Itaú subiu quase 1%, a Petrobras também fechou com uma alta de 0,67, mesmo com queda no preço do petróleo ontem, e a Vale que subiu 0,60 antes da divulgação do balanço, que veio no final do dia, balanço que veio com o lucro acima do esperado e que deve repercutir hoje junto com a alta do preço do minério. Na ponta mais positiva do índice, o destaque ficou para a Lojas Renner, que subiu quase 5%, depois que o conselho da empresa aprovou a bonificação de uma ação para cada 10 papéis dos investidores. Na queda, o destaque ficou para a IRB, que ontem caiu mais de 7%, com o papel corrigindo depois de ter subido mais de 12% na sessão de anteontem. Na agenda local, hoje o destaque vai ficar para as mais falas do presidente do Banco Central,
General Roberto Campos Neto e também para o acordo que a Vale deve assinar hoje sobre o rompimento da barragem de Mariana. Na nossa temporada de resultados, hoje o destaque vai ficar para a Uzi Minas, com o número da empresa que vai sair agora, antes da abertura de mercado. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.